Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast e com um novo convidado, e desta vez trago aqui ao estúdio Malha Azul e Branca um consócio, mas também um conterrâneo. Estou a falar naturalmente de Luís Mendes, um grande portista conhecido do mundo azul e branco e que já tem muita atividade ao nível do Futebol Clube do Porto e também tem trabalho feito a nível de portismo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, como tu quiseres, Luís. Bem-vindo aqui ao programa. E o que é que te apraz dizer de estarmos aqui os dois a conversar sobre o nosso clube e também sobre toda a atividade azul e branca? Olá Pedro, em primeiro lugar deixa-me agradecer-te o convite. Já sabes que estou totalmente disponível, não é a primeira vez que estou contigo, já estive contigo no Porto Canal, já estive contigo a fazer outro dia um programa também, uma live. Pronto, e para mim, tudo que seja falar de Futebol Clube Porto, falar de um dos grandes amores da minha vida, e posso se calhar dizer da nossa vida, estou sempre disponível, portanto, e volto a dizer, agradecer novamente o convite e espero que este teu projeto, que agora se inicia, espero que tenha tudo para que dure muitos anos e eu, conforme te disse, estarei sempre aqui disponível, serei sempre na vanguarda para vir aqui para ajudar-te também que o teu programa fique cada vez melhor, e se puder juntar um bocadinho também dos conhecimentos que eu tenho relativamente ao nosso clube, é fantástico. E naturalmente que tens todos os motivos e mais alguns para vir aqui ao canal, até porque acrescentas muito conteúdo e tens muita coisa para partilhar com muita gente e que acompanha este canal, e naturalmente que não será esta a última vez que virás cá, de certeza, porque já provaste que estás aqui de boa vontade e tens aqui todo o interesse e toda a motivação para participares neste canal, e por isso eu gostaria de começar por perguntar-te um bocadinho sobre as tuas origens. Como é que nasceu o teu portismo? Como é que começaste a acompanhar o Futebol Clube do Porto? O que é que te levou a gostar do Futebol Clube do Porto? Que influências é que tiveste? Fala-me um bocadinho sobre isso. Muito bem, olha, eu em primeiro lugar, pronto, sou Luís Mendes, muita gente me conhece, claramente. Eu sou profissional de seguros. Digamos que esta paixão que eu tenho pelo Futebol Clube do Porto nasceu, vou dizer como é que nasceu esta minha paixão. A minha primeira imagem do Futebol Clube Porto, portanto eu nasci em 72, eu diria que foi quando o Porto tinha só 6 anos, mas foi quando o Porto interrompe aqueles 19 anos sem ganhar o campeonato, portanto na época 78, em que o Porto, depois do empate em casa com o Benfica, salvo erro, depois tem o jogo na Covilhã, que nunca mais acabava, pronto, foi assim qualquer coisa. Eu com 6 anos já comecei a ver, a sentir o Futebol Clube Porto e quão difícil era ganhar a equipas já na altura. Tens memórias do título do Porto? Tenho memórias. Do título 77-78? Tenho, já lá vou chegar. Que era, eu cresci a ver um herói, digamos assim, que era o Robin dos Bosques. O Robin dos Bosques, quem sabe a história, roubava aos ricos para dar aos pobres, portanto. E eu, na altura, sentia onde estavam os ricos e onde estavam os pobres. O Futebol Clube Porto, ainda hoje, as nossas vitórias não são enaltecidas como qualquer outro clube da capital. São conhecidas, as pessoas que me ouvem falar, parece que tenho um ódio ao Sul. Não tenho ódio nenhum ao Sul, tenho muitos amigos no Sul. Unicamente, eu digo assim, as vitórias do Futebol Clube Porto nunca foram, ainda hoje, penso que até poderemos depois se calhar alargar o tema sobre esta situação, sim. Mas nunca foram na comunicação social, que está capturada há muito tempo, eu já digo isso, pelo poder central. Portanto, e as vitórias do Futebol Clube Porto nunca foram enaltecidas. E desde logo, pronto, dizer que eu questiono muitas vezes aquilo que nós vimos ganhar. Tu és mais novo um bocadinho que eu, Pedro, mas eu imagino-me um bocadinho estas vitórias, sobretudo as vitórias europeias, que o Futebol Clube Porto conseguiu. Se fosse ganho por um clube de Lisboa, como é que este país, se calhar, havia muitos mais feriados nacionais? Exato. Portanto, e voltando à questão, porque é que eu sou do Porto, já tenho algumas memórias disso, muitas memórias, mas depois, sobretudo, onde eu ganho, e tive um tio também, que já não está entre nós também, que me ajudou, sobretudo por causa dele, que eu sou do Futebol Clube Porto. Esse meu tio faleceu num acidente de bicicleta, era um atleta aqui
Na altura o Villarreal tinha uma equipa, iniciou uma equipa de ciclismo, e eu num treino, eu com 9 anos, ou 10 anos na altura, esse meu tio, foi o primeiro a comprar-me camisolas, que me dava tudo do Futebol Clube Porto. Eu tinha o meu quarto já com 10 anos, era tudo Futebol Clube Porto, era tudo azul. Por causa que o meu quarto era ao lado dele e ele já fazia isso no dele e eu também. Pronto, mas para dizer o quê? Que eu sou sobretudo do Porto. Há um jogo que é a caminhada para a Basileia, na célula final que nós fomos da Taça das Taças com a Juventus, em que mesmo aí, aquele tal tema que eu falei do Robin dos Bosques, foi ao contrário, ou seja, a Juventus com Boniek, com Platini, portanto, nós devíamos ter ganho esse jogo, e as conquistas europeias do Futebol Porto deviam ter começado, não em 87 em Viena, mas naquela altura. E eu, a partir daí, comecei a viver o Futebol Clube Porto. Eu vivo o Porto as 24 horas por dia, desde aí. Pronto, e depois com as conquistas também, até começar aí também uma data muito importante para mim. Penso que para ti também será, não sei se te lembras do 28 de agosto de 94. 28 de agosto de 94 é a morte do Rui Filipe. Eu estive nesse jogo em Aveiro. Estive nesse jogo em Aveiro, que esteve para ser adiado. Portanto, foi no dia 28 de agosto de 94 que faleceu o Rui Filipe. E eu vi aquela manifestação dos adeptos do Futebol Clube Porto, que não queriam, nem estavam a olhar para o jogo. Muita gente falou na altura que o jogo devia ter sido adiado, os jogadores quiseram jogar. Se queres a minha opinião, não devia ter havido jogo. Hoje não havia esse jogo. Se tivesse acontecido isso com um atleta num clube qualquer, na minha opinião, não havia jogo. E foi a partir daí, correto, que eu comecei, aí já com 20 anos, com 20 e poucos anos, que comecei a viver o clube e a sentir que, de facto, uma vitória do Futebol Clube Porto, eu até disse, olha, aí nesses canais do YouTube, quando abriu a casa do Futebol Clube Porto de Vila Real, agora não posso precisar o dia, eu disse a um jornalista que me perguntou, salvo erro da RTP, que me disse porque é que eu vivia assim o clube, e eu disse, olha, porque uma vitória de um clube, uma vitória do Porto equivale a 5 vitórias num campeonato de uma equipa de Lisboa. Porque nós sentimos, e se calhar, Pedro, é esse o nosso ADN. É por isso que o Futebol Clube Porto vai buscar força a esta, como é que eu ia dizer, o facto de sermos ostracizados por esta imprensa facciosa, é que faz com que o Futebol Clube Porto seja assim. Portanto, o meu e depois também dizer-te que a partir mais ou menos o primeiro jogo que eu vi no Estádio das Antas, eu fui de moto com esse meu tio. Na altura, estamos a falar em que ano? Quando eu fui ao Estádio das Antas, talvez, deixa-me lá ver, 81, 82, pela antiga, ainda não havia P4. Fui pelo Maré abaixo. E eu, que detesto andar de moto, posso já dizer que desde esse dia que fui ver o Porto ao antigo Estádio das Antas, eu nunca mais andei de moto, não gosto de andar de moto. Eu posso dizer que é agarrado ao meu tio com um braço e com o outro a segurar no capacete. E agora imagina, daqui ao Porto na altura, 8 horas, se calhar, 8, 9, 10 horas. E foi a primeira vez que fui ao Estádio das Antas ver um jogo com o Sporting, curiosamente. Um jogo do Sporting, e a partir dali nunca mais me consigo libertar, ainda bem. Acho que vai... Se há uma coisa que... Há coisas que nos marcam. Há coisa que eu sei, a única coisa que eu sei, não sei se vou morrer, como é que vou morrer um dia, sei que vou morrer portista. Isso é garantido, porque não há... Pode mudar tudo. Uma coisa certa, portista, nasci e vou ser sempre, e tenho um orgulho enorme, às vezes em tom de brincadeira, nem é brincadeira, já o disse, é público, que eu digo que tenho mais orgulho em ser portista que português. Já esta frase é minha, já disse em vários fóruns, inclusive. Agora, alguns que me acusam de traição à pátria, mas eu costumo dizer, traição à pátria foi o que meteu o Rafa a abdicar da seleção. Eu sou português, mas não troco uma vitória do Futebol Clube Porto numa Liga dos Campeões com um campeonato da Europa ou um campeonato do mundo ganho de Portugal. Isso, aceito que haja pessoas diferentes de mim, mas o meu clube é o Futebol Clube Porto, não é Portugal. Eu até gostava que nós somos dois vilarrealenses e vivemos o Porto um bocadinho mais à distância. Nunca sentiste o facto de não seres um portuense ou não viveres no Grande Porto? Nunca sentiste a parte de quem vive no Porto, de quem é portuense? Nunca sentiste da parte deles? Não é que tu te sentiste a ti próprio? Nunca sentiste da parte deles que eles se acham mais portistas do que tu? Sim, ainda bem que tocas nesse ponto, Pedro. Várias vezes, e já fiz, porque falo com muita gente também, atualmente dentro da estrutura do Futebol Clube Porto, em tempos até se falava na regionalização,
E a regeneração não é só sair de Lisboa, né? É mais coisas para o Porto. Do Porto, eu orgulhosamente, eu digo que sou um transmontano, orgulhosamente transmontano, e sou orgulhosamente um nortenho. Exato. O Norte não é só Porto. Claro. Portanto, Porque às vezes aquilo que se vê nesta discussão fala muito do Norte, mas depois puxa um bocadinho para o Porto, para a zona do Porto. É, sem dúvida. E parecendo que não, e eles se calhar não se apercebem ao falar assim. Eu já me apercebi disso, que é quando eles dizem a luta contra o centralismo, mas o Norte, mas quando eles falam o Norte está subentendido que é o Porto. Que é o Porto. Esquece-se um bocadinho o Trás-os-Montes, o Minho e outras regiões aqui do Norte, e portanto eu sinto isso um bocadinho. Eu também sinto. E eu acho que não é que diga que é consciente, é uma coisa consciente. Direi que é inconsciente, mas eu acho que eles sentem que são mais portistas do que os portistas do resto do país. Sim. Eu já senti isso. Eu já sei. Sabes quando eu senti isso mais? Foi quando no dia 15 de outubro, penso que 2018 ou 2019, já não posso precisar, o Futebol Clube Porto jogou em Vila Real para a taça. Faz agora ou fez agora ou vai fazer. Foi por esta altura, 15 de outubro. Sim. Foi há cerca de 4, 5 anos. 4, 5 anos. Pronto. E nós tivemos aqui um programa, como sabes, também estiveste comigo e até já estavas há mais tempo, até já tinha estado no Porto Canal. Eu fui convidado na altura para ir ao Porto Canal e eu, com duas pessoas, que agora não vale a pena dizer aqui os nomes. Estiveste na Casa do Porto? Estive na Casa, não, a Casa do Porto fui eu que escolhi para ser ali. Porque mas foi lá o programa. O programa foi na Casa do Porto. Mas eu não cheguei aí dessa vez. Posso dizer que teve para ser em 2 casas em Vila Real, Sim. correto? Até teve para ser nos espaços do Conselho da Câmara Municipal, Sim. que me tiveram uma total abertura para fazer lá o programa, e podia ter sido num outro local que eu não vou agora aqui referir. Mas fui eu que escolhi ser na Casa do Porto, porque deram-me carta branca para escolher. Porquê? Porque no tal sítio onde eu queria que fosse, havia por trás de nós um cenário com umas cores que não se identificam connosco, portanto não era uma cor azul. Claro. E posso dizer que era estava lá uma cor vermelha em cortinados. E eu, desde logo, apesar de ser um salão nobre também de Vila Real, claro. eu entendi, tinha muito gosto de ter sido ali, tinha quase um compromisso com o responsável pela instituição que seria ali, mas depois o facto de ter um bocado em cima, porque posso dizer, quase ninguém soube, quase ninguém, foi decidido nas últimas 24 horas fazer o programa em Vila Real. Claro. Porque o Porto vinha a Vila Real, ia haver o jogo, mas não ia haver programa no Porto Canal. E eu posso dizer, tenho inclusive no meu telefone mensagens com quem falei na altura que já não está no Porto Canal, e que eu fiz questão, falei com várias pessoas na Câmara e que me disseram tem que haver programa. E eu fiz tudo para haver programa. E foi às 5 da tarde do dia anterior ao jogo, com o telefonema que eu fiz para uma pessoa, que consegui que houvesse programa, porque eu também tinha interesse. Não é todos os dias que o nosso Futebol Clube Porto vem a Vila Real. Claro. Não é todos os dias. Eu já tive a felicidade de tive nos 3 jogos que o Porto jogou cá. Tive essa felicidade. E lembro-me como se fosse hoje dos 3 jogos. Aliás, até fiz na altura um trabalho sobre isso e falei sobre essa situação. Eu, inclusive, jogava no Vila Real na altura, nos Júniores, numa das vezes que o Vila Real jogou cá, e contava, não fui convocado, porque às vezes os séniores iam buscar para fazer número jogadores aos Júniores, e eu contava ser convocado. Uma coisa também te vou dizer, não ia fazer como alguém disse uma altura, que fazia um autogolo na nossa baliza para o Porto ganhar, mas se calhar ainda bem que não me puseram a jogar, se eu fosse jogar para jogar contra o Porto. De qualquer maneira, sabes a quem me estou a referir, mas de qualquer maneira, dizer que foi Notei isso, porque 2 das pessoas que estiveram comigo no programa mostraram-se até surpreendidos de tanto portista cá em Vila Real. Pois. Portanto, agora com as acessibilidades, é bom, não venham só cá buscar as Xerxes de Galo e os covilhetos. Não venham, venham cá, porque há cá muito portistas. E uma das minhas lutas que eu tenho com pessoas que atualmente falo quase todos os dias, com pessoas também ligadas ao Futebol Clube Porto, e digo que é uma luta, a luta que o Porto tem perante Lisboa é a luta que Vila Real tem perante o Porto. Portanto, não se esqueçam que o Porto, todo o Nordeste Transmontano, em Bragança há muito portista, em Vidágua, em Chaves, portanto não se esqueçam que só quando o Porto vem a Chaves é que se lembra de nós. Claro. Portanto, isso é uma guerra que eu tenho também, que nós temos, e que penso que com o correr dos tempos, penso que tem-se vindo a diminuir um bocadinho, mas ainda sinto um bocado isso que tu me perguntaste, sem dúvida. Sim, eu fiz esta pergunta porque, como eu te disse há bocadinho, somos os 2 de cá. Sim. E também já tive a oportunidade de falar com outros consórcios de outras localidades que também já sentiram isso na pele. Sim, e deixa-me só dizer outra coisa, Pedro, desculpa. Deixa-me só dizer outra coisa. A maior parte das pessoas, tu hoje
falando, por exemplo, de adeptos do Futebol Clube Porto, de há 30, 40, 50 anos atrás, que eu admiro muito, porque hoje é fácil ser portista. Muito fácil. O Porto ganha. Claro. Eu costumo dizer, os miúdos que nasceram com os olhos abertos são do Futebol Clube Porto. Claro. Costumo dizer isso. Claro. Portanto, há 50, 60 anos atrás devia ser muito difícil, e nós temos familiares, inclusive, que são do Futebol Clube Porto. Outra coisa é, eu falo por mim, principalmente, eu não sou adepto do Futebol Clube Porto, para lá ir, eu se morasse no Porto, eu não perdia um jogo de Futebol Clube Porto no estádio. As pessoas não fazem noção dos sacrifícios, jogos às vezes, olha, agora vai haver um jogo, o Porto vai jogar no Dragão às 5h30 com o Atlético de Madrid. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho que me organizar. 6 menos um quarto, portanto, para estar no Dragão às 6 menos um quarto, eu ter que sair do meu local de trabalho para fazer uma viagem de cerca de 1 hora para estar na minha cadeira de sonho no estádio do Dragão. Portanto, isto é amor ao clube. Claro. Porque não é dizer que é do Porto e depois só quando te dá jeito. Não é? E depois as pessoas também não têm a noção do que se gasta, do sacrifício também. Sacrifício, não é só o sacrifício da deslocação, os financeiros, é tudo. Tudo. E isso muitas vezes torna a dificuldade, dificulta, digamos assim, praticarmos esse portismo desta forma. As pessoas não têm a mínima noção, porque vivem lá no Porto. Vivem ali no Grande Porto e ao fim de 20 minutos, meia hora, com o trânsito, estão ali. Nós temos que ir, nós estamos lá a ver o jogo, depois temos que estar à espera no trânsito para fazer, temos que fazer outra vez a viagem de regresso, não é? Sim, e não só, Pedro, deixa eu dizer outra coisa. Eu preparo a minha semana, quer particular, quer de trabalho, por exemplo, pode ser ao domingo. Depois do almoço, por exemplo, sei lá, à meia da tarde, agora ainda vou ver o jogo, ainda vamos ver os jogos do nosso Porto, não é? Como óbvio. Pronto. Mas depois eu preparo a minha semana, tanto de trabalho, porque já sei mais ou menos o que vou fazer durante a semana, e também se me vou deslocar, para onde me vou deslocar, como é que vou fazer. Porque há uma série de situações, deixar o miúdo da escola, estas coisas todas que eu tenho que ter preparado. Claro. E, portanto, num jogo a meio da semana para a Liga dos Campeões, ou terça ou quarta-feira, eu já sei a que horas vou ter que sair para ir para o jogo e tudo isto, parece que não. Eu costumo dizer, até nos programas onde falo isso tudo, que eu faço o trabalho de casa. Eu preparo-me para não é acordo de manhã, hoje vou ao Dragão. Hoje, não, eu vou porque tenho as coisas já preparadas para ir e não gosto de passar por cima de ninguém, nem gosto de dizer, tenho a minha família, não vou dizer em casa, olha, vou ao Dragão tenho as minhas obrigações, como marido, como pai. Claro. Portanto, e depois, assim, o amor que nós sentimos, eu costumo dizer, isto é um chavão, isso é que ser do Porto não se explica, sente-se, portanto, e sabemos que é por uma causa que vale a pena, e é isso que eu também procuro. Aliás, nem foi preciso que o meu filho, acho que ainda no bom sentido, ainda vai ser pior que o pai. O meu filho vive o clube. O meu tem 24 horas, mas se o dele tivesse 50, ele vivia às 50 horas, porque é um portista. E o pai, há quem diga que eu tive influência nenhuma. Ele vê o pai e naturalmente segue as pisadas do pai, mas se fosse outro clube era o que era. Ainda bem, porque assim em casa, se o Porto ganhar estamos os dois satisfeitos, se o Porto perder estamos os dois insatisfeitos. Claro, e por exemplo, posso falar um bocadinho por mim em relação ao facto de ter lugar anual. Tenho um lugar anual, mas este ano não adquiri PAC da Liga dos Campeões porque não tenho a mínima hipótese de ir. Porquê? Porque isso implica a deslocação e a essa hora eu não consigo estar lá às 8 da noite, por exemplo, é o dia de semana, é impossível para mim. E portanto... Mas é quase impossível não estar no Dragão num jogo de Liga dos Campeões. Para mim, até a minha semana não me corre bem se não for ver um jogo da Liga dos Campeões. Não, porque mexe comigo. Aquele hino, conforme mexe o hino da Dona Amélia que a nossa, porque... É dramático, ouvir o hino da Liga dos Campeões toca mesmo, porque nós somos, digamos, o Futebol Clube Porto é talvez o terceiro, agora que o Barcelona não vai passar, correto? Tiras do Real Madrid, somos nós o segundo com a equipa com mais presenças da Liga dos Campeões. Claro. O Barcelona está em terceiro, basta o Inter agora ganhar a equipa que já não é da República Checa, ou o Vitória Pilsen. Se o Inter ganhar, o Barcelona está fora. Exato. Pronto, quer dizer o quê? Fica o Real Madrid e o Futebol Clube Porto. Exato. Portanto, mas estás a falar das participações. Sim, todas elas, das participações. Se for falar de vitórias, tem mais o Porto que tem o Benfica, o Sporting e o Braga juntos. E o Boa Vista. Claro. É isso que lhes dói. É isso que lhes dói. Eu gostaria de abordar aqui um assunto que é o facto de... Até já falámos em off, até foste tu que me alertaste para esta situação, porque eu sou uma pessoa, eu sei que tu és uma pessoa
que participa muito, que faz aquele trabalho da casa, como tu disseste há bocadinho, e bem, para participares em programas, para participares em fóruns, e tenho conhecimento, e tu já me deste a conhecer. Eu não acompanho muito, confesso, mas tu já me falaste. O meu pai também acompanha muito, porque vê muita televisão e já te viu a participar em vários fóruns, nomeadamente o fórum da Sport TV, que é semanal, penso eu. É de segunda a sexta, é o Fanzone, chama-se Fanzone. E tu participas muitas vezes, mas recentemente tiveste direi um cartão vermelho. Um cartão vermelho, e hoje já me contaste assim por alto. Eu gostaria que partilhasses aqui comigo aquilo que puderes partilhar, porque acho que devemos elucidar os portistas para perceber exatamente o que é esta comunicação social, como trata o Futebol Clube do Porto e, consequentemente, os portistas. Sim, olha, para mim dizer-te que não foi nenhuma surpresa o que me fizeram. Primeira questão. Outra coisa é, eu participei em tempos, eu estive ligado a uma rádio, neste caso uma rádio local, a Voz do Marão, durante 10 anos. Sim. Fiz rádio durante 10 anos. E estive também ligado, na altura, com o Fernando Correia, não sei se estás a ver quem é, um ilustre sportinguista, que agora também está desaparecido das televisões, com quem não tenho falado ultimamente, mas ele tinha um programa... Esteve na TVI também. Esteve na TVI também. E teve um programa na TSF, em que fazia um programa que era das 11 à meia-noite. Sextas-feiras, não é? Às sextas-feiras, em que as pessoas participavam através de um telefone, em que a pessoa inscrevia-se e, entretanto, depois ligavam para as pessoas para dar opinião sobre o tema. Imagina que era competições europeias, que era o campeonato, que era a seleção. E foi um programa, na altura com o Carlos Severino também, outro ilustre sportinguista também, que agora está penso que na Bola TV, pronto. De qualquer maneira, eu participei várias vezes no programa, até que o programa uma altura acabou. Recentemente, há uns anos, esta parte é Sport TV, e é um programa fantástico, que eu aconselho, se não tens a oportunidade de ver. Eu também não vejo nunca em direto, porque o programa é das 5 às 6. Exato. Eu chego a casa, imagina, 6h30, 7 horas, e agora as televisões têm a facilidade de poder puxar para trás o que se passou, e eu nunca estou em casa. Eu estou no meu local de trabalho, fecho às 5 horas ao público, às vezes estou sozinho, muitas vezes não estou. Quando não estou sozinho, não posso participar, não é? Claro. Porque há uma inscrição prévia feita. Claro. E quando eu me inscrevo, já sei também mais ou menos se vou poder dar a minha opinião ou não. E eu posso dizer que há cerca de um ano que participo no programa. Ou à segunda, ou à quinta, não é todos os dias. O programa é todos os dias, mas eu participo, sei lá, 2, 3 vezes por semana, quando posso. E chegou uma altura que eu, na Sport TV, e tenho isso gravado, as pessoas que acompanham e quem eu vou fazer questão depois de enviar este programa que nós estamos aqui a fazer, este podcast, que senão não diria ao contrário, claro, que vão ouvir o que eu estou a dizer. Portanto, pessoas que eu não conhecia, pessoas do Alentejo, do Algarve, das Ilhas, não só portistas, que me ouvem na Sport TV e que me dizem, aliás, não é a mim que diziam na Sport TV que houve até um que chegou a dizer que me deviam convidar para a Sport TV porque era a pessoa que melhor falava de futebol na Sport TV. Portanto, eu entendi isso como elogio. E depois, a determinada altura, eu já não ligava. Aquilo passa aí que é, tu tens de telefonar e dizer que queres te inscrever no Fanzone. E foi isso que eu comecei a fazer, até que depois, durante, sei lá, 15 dias, 3 semanas, não participei. E aí havia uma pessoa que me ligava, até sem número, e eu raramente, quando não é identificado, depois de determinada hora não atendo, mas naquela hora atendia. E diziam, olha, é da Sport TV, hoje o tema é para falar sobre isto, quer participar? Mas eles é que ligam sempre, uma pessoa inscreve-se. Não, inscreve-se e eles é que ligam. Nunca, eu não ligo nunca, ligas-te para inscrever, claro, ou através do Facebook ou do e-mail, tu podes se inscrever. Certo. Pronto, e eu inscrevi-me, até que a determinada altura já não me inscrevo, são eles que me ligam para mim, a dizer se quero participar. Pronto, tudo bem. Até que houve uma altura que eu comecei, porque ouvi falar no programa de adeptos que são sempre os mesmos, não vale a pena. Adeptos do Benfica, que também, à semelhança como eu, falam e são convidados a participar e a falarem sobre o tema. Claro. E quando alguém foge ao tema, ou seja, se vais falar da Liga dos Campeões, não é para falar da Taça Portugal. Claro. Se é para falar do campeonato, não vais falar da seleção. Pronto, eu raramente fugi ao tema. Raramente fugi ao tema, mas há 3 ou 4 que são estrategicamente escolhidos, porque eu fui-me apercebendo, que agora, inclusive, quando eu voltei, já lá chego, espero não me alongar muito sobre isso, mas é para perceber o raciocínio, para as pessoas entenderem o que é que se está a passar. Isso é importante que se perceba. Até porque depois de eu voltar agora, já lá vou ao tal cartão vermelho, que foi mesmo vermelho,
depois de eu regressar, depois de falar com pessoas, com um CEO da Sport TV, e que eu mexi com aquilo, que tenho recebido da parte das pessoas, tenho mensagens no meu telemóvel a dizer: Sr. Luís Mendes, muitos parabéns porque conseguiu modificar o programa. Portanto, algum mérito tive que ter em relação a isto. Portanto, e então o que aconteceu? Ouvi pessoas a dizer, chamar cadastrado ao Sérgio Conceição. Ouvi pessoas a dizer que quando foi aquela vil ataque à viatura conduzida pela esposa do Sérgio Conceição, onde é também o filho, ouvi uma pessoa lá no fanzone a dizer que quem havia de vir dentro do carro não era a família, devia ser o Sérgio Conceição. A ver se ia desta para melhor. Eu vi isto. Ouvi chamar ao Futebol Clube Porto o Clube do Esgoto. Portanto, isto não aceito. Vão ter sempre aqui. E a Sport TV E a Sport TV nunca cortou o raciocínio. E eu cheguei a uma altura em que comecei. Foi há 15 dias que foi essa situação. Se te recordas, Pedro, fez nesta sexta-feira 15 dias que começou a ser julgado o caso dos e-mails em Lisboa. Foi, sim, senhor. Fez 15 dias na sexta-feira. E então, eu nesse programa, foi no tal programa que me quiseram silenciar, eu disse assim, porque eu tive inscrito 3 ou 4 dias antes e inscrevi. Atenção, tu ligares, podem não te atender. Claro. Agora, a partir do momento que te atende o telefone e que diz que estás inscrito, vão-te chamar, senão não estavas inscrito. Claro. Ou se não imagina que falam 7 pessoas, tu eras o 8º, passa para o dia seguinte. Claro. Eu tive inscrito 4 ou 5 vezes nessa semana e nunca me chamaram. E naquela vez que me chamaram e que eu ouvi aquilo tudo, o que é que eu fiz? Eles disseram que eu fui mal educado. Sim. Disseram que até em direto, porque houve pessoas que até estranharam eu não falar. E então perguntaram porquê que deixaram de falar 2 ou 3 pessoas esportistas, inclusive o Sr. Luís Mendes de Vila Real. Isto foi dito por uma pessoa do Alentejo, que eu nunca vi, não sei quem seja. E eles disseram: olha, em relação à pessoa que falou, ele vai falar daqui a pouco. Em relação ao Sr. Luís Mendes, é uma questão de estar a ser analisada pelo diretor de programas, porque foi uma questão de falta de educação. E eu vou dizer aqui, a minha defesa está gravada, eu tenho os vídeos. Falei com o CEO da Sport TV, eu posso dizer o nome, com o Sr. Nuno Ferreira, que me atendeu, que foi espetacular comigo, e em que disse que inclusive que me conhecia com os programas, também claro. Por acaso não ouviu aquele que eu falei essa situação, e que me disse que ia tomar conta da situação e que inclusive que gostava muito de me ouvir. Claro. Que vê-se que eu sou uma pessoa do futebol e que está dentro dos assuntos. E o que é que fez? O que é que eu disse? O tal falta de educação que eu falei. A que é que se estavam a referir? A que é que se estavam a referir? Eu falei após 4 ou 5 inscrições no programa e que não fui chamado. Eu falei, a única coisa que eu disse foi: olha, hoje, sexta-feira, começou a ser julgado em Lisboa o caso dos e-mails. Foi mesmo assim, está gravado, conforme eu disse. O caso dos e-mails. E se vocês se querem saber, o caso dos e-mails, um dos itens que estava nos e-mails era o Benfica controlar a comunicação social. E vocês, Sport TV, têm aí um ponta de lança, eu vou voltar a referir, ponta de lança, isto é chamar nomes de alguém. Se me chamarem ponta de lança do Futebol Clube Porto, eu até sinto um orgulho enorme. Não sou um Jardel, não sou um Costa Adinove, não sou um Taremi. Não é nada insultuoso. Não é nada insultuoso. Chamei ponta de lança, disse: vocês têm um ponta de lança a atender o telefone e a selecionar as pessoas que devem falar, que está estrategicamente a escolher as pessoas que devem falar no programa. Inclusive, olha, falam aí 2 ilustres esportistas, 2 senhores que não acrescentam nada, 2 ilustres esportistas, que eu não sou mais deportista do que eles, pois. No mínimo sou igual, mas que não acrescentam nada ao programa, que normalmente nem sabem qual é o tema. Percebes? E até o que acontece. E depois disso, inclusive vocês não têm um comentador na Sport TV afeta ao Futebol Clube Porto. Isto disse em direto. Depois quando fui... E não tem? E não tem. E quando fui censurado e quando falei com esse CEO da CMTV, da Sport TV, ele teve... quando ele justificou, eu disse: olha, eu não vou aceitar isto. Vou entregar o caso ao meu advogado, porque vocês vão ter que provar que eu faltei ao respeito a alguém. E ele virou-se para mim e disse: Sr. Luís, mas olha, eu por acaso já me fizeram chegar aquilo que fez com que nós estávamos a analisar, foi que o senhor disse que havia aqui um ponta de lança e que não tínhamos aqui ninguém do Futebol Clube Porto, o que é mentira. Nós estamos aqui e quando ele diz isso eu digo assim: não me diga que vai falar no Cheinho. E ele: exatamente, estamos aqui o Cheinho. E eu disse assim: olha, mas o Cheinho participa num programa que é o Titulares, que é segunda à noite, onde está, por exemplo, o Simão Sabrosa, que é meu amigo particular, que não devia sequer estar lá, porque neste momento faz parte dos quadros do Benfica, correto? E tem o Nelson do Sporting. O Cheinho, é claro que é adepto do Futebol Clube Porto e jogou no Porto, mas estou a falar nos programas da opinião pública, no Fanzone e no Manhã Informativa, onde só estão, eu até lhe disse os nomes todos, não vou estar aqui fastidioso estar aqui a referir, mas são 80% da BTV. Eu disse isso. Isto para eles é falta ao respeito.
E eu disse, olha, ao CEO, ao tal CEO, disse, olha, eu vou exigir um pedido de desculpas em direto no programa da Fanzone, porque a pessoa que está ali no ouvido, eu até lhe disse depois, olha que eu também já fiz televisão, eu puxei também um bocadinho dos galões, não é? Também já fui algumas vezes ao Porto Canal, tu sabes disso, pronto, e sei como é que se faz estas coisas. Eu próprio, Pedro, vamos buscar a ver, se fosse eu a atender os telefones, e se eu não fosse uma pessoa, portanto, honesta, as pessoas que eu sei, tu dizes assim, também como é que sabes que são do Benfica ou do Sporting ou do Porto? Porque são pessoas que, eu se ligar para lá 2, 3 vezes, eu defender o que defendo, já sabes que sou do Porto. Claro. Eu, estrategicamente, se eu quisesse, só punha a falar as pessoas do Futebol Clube Porto. Claro. E eu, portanto, foi isso que me fez silenciar. Tenho mensagens trocadas. Inclusive, posso dizer que tenho um convite de uma televisão, posso dizer que é da CMTV, Sim. para ir à CMTV denunciar esta situação, mas eu não vou dar, nem quero. Não dar antena. Não, antena, que é um canal que eu até nem. Posso dizer que falei até com um jornalista, se calhar nem vale a pena dizer o nome, mas é uma pessoa muito importante na CMTV e que me ligou, portanto, e que me disse que se eu quisesse, eu sei que eles querem a sangue, mas não é esse tipo de o que eu quero é alertar. E eu disse, não nos vão calar, tudo o que seja defender o Futebol Clube Porto e o Norte, contem com o Luís Mendes na linha da frente para combater esta situação. E agora já voltei outra vez à Sport TV, já voltei. Curiosamente, porque ia voltar, Mas vi quem foi deixa-me jornalista. só fazer aqui um parênteses pequenino que é este o seguinte. Uma das últimas vezes que faz, acho que foi esse vídeo que eu vi um bocadinho, e eles disseram, estamos aqui com falhas de comunicação. Foi aí que me cortaram. Pronto. E porquê? Cortaram porquê? Porque o que é que aconteceu? É importante dizer mas isso ainda bem. Tinhas acabado de entrar. Não, tinhas acabado de entrar. Tinha acabado de entrar, mas vamos cá ver. É preciso fazer. Eu não disse isso. Eu não disse também. Não ia... Porque há uma coisa que eu estranhei ali, quer dizer, e eles ligam-te para tu intervires no programa. Mas aí já não me ligavam, Pedro. Aí já não me ligavam. ligavam. Já não te ligavam. Mas tu começas a falar aí, depois já estamos com falhas de comunicação. Não. Eu não foi falha de comunicação. Deixa-me só dizer. Até o próprio Bruno Valério. O que é que eles disseram? O próprio. Aí é importante, ainda bem que tocaste nesse ponto. Eu por acaso não falei nesse tema porque ia-me até passar, mas ainda bem que tocaste nisso, que é para as pessoas perceberem. Eu percebi que estava a ser, portanto, censurado, que não queriam que eu falasse. Porquê? Porque eu liguei toda a semana do meu telefone e naturalmente aparece o meu número, não me atende. Claro. Muitas vezes posso dizer, olha, que liguei 60 vezes. O meu telefone a tocar, não, porque eu queria falar, porque eu queria, porque eu não fiz mal nenhum. E ainda ninguém sabia que eu estava censurado. Ninguém me atende, porque é que não atendem? Claro. E o que é que eu fiz? Liguei do telefone do meu filho. Disse ao meu filho assim, mas atenção que eu quando falei apresentei-me. Pois. Eu não falei e depois no final dizia que não era o Rodrigo que estava a falar. Podes ligar de qualquer número. Está bem, mas não te posso fazer passar por outra pessoa. Não, mas identificaste. Não, mas é isso que eu vou dizer. Portanto, eu liguei, pedi ao meu filho, nesse dia, para o meu filho se inscrever no Fanzone, no tal programa. Pois. E esse tal, que eu vou dizer, esse senhor João Nunes, tem nome de quem escorrega do Casa Pia contra o Benfica. Também foi um João Nunes que escorregou, curiosamente, jogou no Benfica. Pois. Pronto, também tem o mesmo nome. O outro é a defesa central do Casa Pia, que deu o golo ao Benfica, agora recentemente, e este João Nunes é o tal ponta de lança que está lá colocado na Sport TV. O que é que acontece? Eu pedi ao meu filho para ligar, eu ligava do meu várias vezes e ninguém atendia. O meu filho ligou o telemóvel dele, atenderam logo. E então ligaram com o meu filho. O teu número já lá está registrado. Tal. E então o que acontece? O meu filho ligou e disse: olha, para me inscrever no Fanzone. E esse tal João, eu estava em voz alta, dizia ele: então, mas é a primeira vez que participa? Sim. Como é que se chama? E o meu filho diz o nome, mas diz o penúltimo nome, não diz o Mendes. Rodrigo Meireles Mendes, ele diz Rodrigo Meireles. Ah, muito bem. Então, e é adepto de clube? Perguntam isso. Ele do Futebol Clube Porto. Ah, então não desligue, já vai entrar a seguir. O programa estava a acabar, eram talvez 6 menos 20, era dos últimos. E o próprio Bruno Valério, que é o jornalista que está a conduzir o programa, sim, o Bruno Valério está no programa e foi aí que me apercebi. E eu, entretanto, o meu filho passa-me o telefone, porque eles vão ligar para falar, e eu no momento que eu só disse assim: olha, boa tarde, Sr. Bruno Valério, deixa-me só dizer que não é o Rodrigo Meireles que está a falar. Quem está a falar é o pai, Luís Mendes. Eu, infelizmente, para falar agora no programa, tenho que ligar o telefone do meu filho, porque não me atendeu o telefone. Porque já é a 5ª vez que eu ligo esta semana e, de repente, o telefone foi abaixo. Portanto, foi ele próprio... Aí que eles disseram que estavam com falhas de comunicação. Logo a seguir, a que disseram, no programa seguinte, é que isto depois correu, aí percebeu-se que eles não querem que eu fale. Porquê é que não querem que eu fale?
porque eu não sou yes man. Eu vou tocar em pontos que eles não gostam que se meta. Exato. Na questão, até Se posso calhar, dizer, e se calhar também já sofreram pressões. sofreram, e então as mensagens que eu tenho tido, de que era de pessoas que me ouvem e que depois, agora é fácil no Facebook, tu ouves alguém, vais ver o nome, se calhar é este, mandam-te um pedido de amizade ou mandam-te a seguir no Instagram, Claro. de pessoas, inclusive benfiquistas e sportinguistas, que me têm seguido, que me seguem, que me têm mandado mensagens, porque agora, quem fala a seguir a isto, eu posso dizer que no programa seguinte, eu falar com o CEO da CMTV, falaram, no programa Manhã Informativa, falaram 8 pessoas e à tarde falaram 7, portanto são 15. Claro. Eu se te disser que falaram 10 pessoas que nunca tinham falado no programa. Portanto, quer dizer que o programa está a mudar. Está a mudar e está a mudar para a pressão de alguém. Sim, inclusive... Mesmo assim, nem que se sacrifique a qualidade do programa. Pois, mas o programa até tem qualidade. Se eles falassem lá, se deixassem falar as pessoas que... Só que é assim, se um programa tem grandes audiências, deve ter, Sim. e começam a desaparecer pessoas que costumam participar e que acrescentam qualidade ao programa, que são afastadas, vêm outras novas, não têm qualquer tipo de experiência, Não tem. vão para lá falar, Deixam de ouvir o o que programa. lhes vem à cabeça, Deixam de ouvir o programa. e vão sacrificar o programa por causa de que pressões? Sim, por causa de pessoas. Pois. Mas deixa-me só dizer outra coisa que é importante. Nesse mesmo dia, no Porto Canal, houve falou sobre essa situação Sim. e Eu ouvi. o Francisco J. Marques, inclusive, teve o cuidado, não sei, eu posso dizer que falei com ele, portanto, e que dei conta da situação, e o programa, à noite, falou nisso, inclusive, falou-se porquê? Porque, precisamente 2 dias antes, o Porto tinha jogado à mesma hora para o campeonato com Sim. o Porto Com o jogou, Benfica. o Benfica jogou à mesma hora. Vamos embora. Quem transmitiu o jogo foi a Benfica TV que transmitiu o jogo do Benfica, foi em casa. O Porto transmitiu, a Sport TV transmitiu o jogo do Porto, e está o Sérgio Conceição a falar na conferência de imprensa. É começar, falou 30 segundos, 20 segundos, e vão interromper, vão ouvir o Sr. Schmidt. Exato. Vão ouvir o Sr. Schmidt, vão fazer portanto, o comentário de uma que nem transmitiram o jogo. Claro. Portanto, isto está aqui uma subserviência ao Benfica que já não é de agora. Não, isso, Já não é de agora, e nós temos que denunciar isto. Mas- E eu cada vez, e eu disse na última vez que entrei no programa da Sport TV, eu disse bem alto para eles ouvirem, e olha, já agora o Sr. Pedro Mendonça, vou-te só dizer que uma coisa: no dia que eu deixar de falar na Sport TV, sou eu que vou desistir de falar na Sport TV, porque a mim nunca me vão calar. Porque, volto a dizer, sempre que tiver o Futebol Clube Porto e o Norte a ser posto em causa, contem comigo. Portanto, e o programa acabou assim. Mas esse dia. essa questão da Sport TV privilegiar o Benfica em tudo e em qualquer situação, isso já não é de agora. Já não é de agora. Sempre foi. Sem dúvida. Até se reparares bem, eu por acaso, a única coisa que eu vejo na Sport TV mais, confesso, que são coisas que eu gravo. Sim. É o noticiário à noite, que fala Sim. do Porto Sim. e faz o resumo do dia. Pronto. E é sempre, mas é sagrado. Começa com o Benfica, Sport, Porto. Benfica, Sempre. Sport, Porto. Só dá um destaque ao Porto quando é pelos piores motivos. Não, e não só. Aí abrem logo parangonas e tal, Porto. Querem Porto, falar de Porto. ciclismo. Exato. Querem Por falar de- exemplo, por exemplo. Eu vou-te dar outro exemplo. exemplo. Eu também disse lá, outra das coisas que eu falei na Sport TV, uma altura, era a Sport TV, nesse tal noticiário que tu falas, começou com Benfica, conferência de Roger Schmidt, António Silva. Quer dizer, o Porto tinha ganho o Hóquei em Patins, aquela taça, pronto, supertaça, ou Benfica Sim, na sim. altura. Não falaram, agora falam de ténis Pois. e falam de um atleta que eu até lhes disse, porque é que vocês falaram numa... Penso que foi de atletismo. Porquê é que falaram disso? E ele está a deixar no ar o quê? Falaram porque o atleta que ganhou é do Benfica. Claro, Porque se fosse do Porto não falavam. claro. Portanto, e também disse outra coisa que agora deixa-me só acabar, que é importante. Sim. Que é importante. Nesse tal fórum não é um fórum, chama-lhe como quiseres, o tal programa dos adeptos, o que é que se fala ali? Quando joga a seleção, eu ódio a quem? Ao CR7, ao Cristiano Ronaldo, ao Otávio e ao Pepe, que nunca deviam ser convocados. Esse é o ódio, é o que se fala lá, que nunca deviam jogar. O Pepe, que a seguir ao Cristiano Ronaldo, e ao Moutinho, o jogador mais internacional de todos os tempos, e vê-se quando ele joga pela seleção, como ele sente a seleção. E o próprio Otávio. Houve inclusive um indivíduo de Coimbra que disse quanto é que terá recebido o Fernando Santos por convocar o Otávio. Isto é grave. Pois. É grave. Está a fazer insinuações. Outro, esse mesmo de Coimbra, quando chamou cadastrado ao Sérgio Conceição, eu disse ao CEO da CMTV, da Sport TV.
disse que é muito mais grave. O Sérgio Conceição tinha ganho o processo em tribunal ao nosso conterrâneo, ao Seixas da Costa, correto? Claro, sim. Por se chamar Javardo. Sim. E eu até lhe perguntei ao seu da Sport TV se para ele era mais grave chamar-lhe Javardo ou cadastrado. Pois. Para mim, eu acho que preferia que me chamassem Javardo do que cadastrado. O Javardo, sei lá, alguém que come rápido, alguém Mas que fala. a questão aqui é... E isso aconteceu. Mas onde eu ia chegar só para acabar, portanto, na Sport TV, esse programa... Mas não te esqueças que podes dizer. Estás a comparar o cadastrado com o Javardo. Bem. Só que estás a comparar alguém com uma exposição mediática, que é o caso de Seixas da Costa, com um sujeito que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Sim. Por isso é que ele não tem problemas. Claramente. Porque se Seixas da Costa não fosse ninguém, Sim. podia pôr no Twitter ou qualquer coisa, Jabardo ou isto ou aquilo, ninguém lhe ligava. Sem o dúvida. problema é a exposição mediática. Claro. Sim, estou de acordo. Mas para acabar todo o tema, quando é seleção, é o ódio ao CR7, ao Pepe e ao Otávio. Quando é falar do futebol português, é o ódio ao senhor Jorge Nuno Lima Pinto da Costa, não me vou levantar porque pronto, não dá, bate com o microfone. Depois, e é o ódio ao Sérgio Conceição, é Futebol Clube do Porto, ao Pinto da Costa, ao Sérgio Conceição. Claro. Ainda bem que me falaste disto, deste assunto, e esclareceste aqui todos os esportistas. E foi importante para mim, obrigado por essa... Não é só importante para ti, mas para todos os esportistas. É importante por dizerem que eu faltei ao respeito a alguém. Claro. Eu nunca faltei ao respeito a ninguém, nem na televisão, nem na minha vida. Não, isto é para provar que nós não podemos ter voz ativa, porque somos logo censurados. Logo. Até, inclusive, e tu conheces também, portistas nas redes sociais também já foram bloqueados nas suas contas por causa de denúncias, só porque fez um comentário depreciativo em relação ao Benfica. Sim. Ai, Jesus, que não se pode tocar. Logo. E levaram logo um strike de 3 dias ou 4 dias. Sim. Ficam com as contas bloqueadas. Nós conhecemos, temos amigos em comum. Exatamente. Temos. Quase que dizer aqui o nome, não vale a pena. O Luís Coelho, por exemplo. Por exemplo. E temos o outro Penafiel também. Também o João Ricardo. O João Ricardo, outro. É verdade. E aquilo que eu queria dizer é o seguinte, que era para pegar neste assunto, que é um assunto que mexe comigo, que é o facto de haver nas redes sociais muito portista, não é portismo, muito pseudo-portista, porque para mim isso não é portista, que estão constantemente a cascar na SAD, no Presidente, no Sérgio Conceição, quando as coisas correm mal, aqui dá rei, mas quando o Porto ganha, são os primeiros a irem para lá, a festejar como se aquilo fosse deles. Aquilo que me dói mesmo e que me custa é perceber e ver que falam do nosso Presidente, que foi quem colocou o Futebol Clube do Porto no patamar em que está, ao longo de 40 anos. Foi uma construção de um clube a subir a pulso mesmo, e parece que não se deve nada àquele homem. E olham para isso como aquele velho, com estas expressões depreciativas, aquele velho que está ali a fazer já devia ter ido embora, não sei o que mais. Isto não te incomoda, este tipo de comentários? Porque são comentários tão baixos de pessoas que não têm o mínimo de respeito pelo já nem digo presidente, pelo homem, pela idade que ele tem e por tudo o que ele fez no Futebol Clube do Porto. Sem dúvida, Pedro. Olha, é uma coisa... Porque eles estão muito mal habituados, desculpa lá interromper-te, estão muito mal habituados, porque eles não sabem o que não é, o que é não ganhar anos e anos e anos e anos. Não sabem o que é isso, é o que tu disseste há bocadinho. Nascem logo vitoriosos. Pois. Não conhecem o Porto de outra forma. E não sabem o que é passar 19 anos. Eu diria, por acaso, também não parecei. Eu diria que ser portista, se me perguntasses, o ser portista hoje em dia é ser eternamente insatisfeito. Nós, por mais títulos que ganhamos, não importa o que se fez anteriormente para alguns portistas. Eu, para mim, até te digo, eu sou mais portista nas derrotas, ainda mais do que nas vitórias. Claro. Porque nós sabemos, nós já estamos tanta gente contra nós. Em Lisboa, o Sporting, o Benfica, ainda por cima de ter os nossos adeptos a criticar. Eu sou daqueles que disse, e também eu disse uma altura, penso que sabes até comigo no Porto Canal, eu acho que nem o Mourinho, nem o Guardiola fariam em 5 anos o que fez o Sérgio no Porto. Pois não. Não tinham hipótese, conforme isto estava inclinado, não tinham hipótese. O Sérgio Conceição, é por isso que toda a gente agora está preocupada quando é que o Sérgio Conceição sai. Eu compreendo, eles querem que o Sérgio Conceição saia, como querem que saia o Pinto da Costa. Claro. Dão só luxo essa comunicação social, esses pesquinhos da capital, de escrever, fazerem sondagens. Se fosse hoje, o Pinto da Costa perdia as eleições.
Como é que é possível? Vão votar quem? Benfiquistas e sportinguistas. E foram sondar, lá para baixo para o Alentejo. Claro, claro. Portanto, isto é tudo uma... Eu compreendo nós portistas que todos os dias ligamos à televisão e só se fala dos clubes de Lisboa, só se fala do Benfica principalmente. Basta um jogador, temos o caso agora deste António Silva, que se fosse um jogador do Porto... É mais um Félix. É mais outro Ferro, no Félix já nem se fala, com o Félix já nem se fala que isso, então, que o produto dele já... o Renato Sanches. E outro Renato Sanches, o Renato Sanches é outro. Exato. Porque isso é bom para nós, adeptos do Futebol Clube do Porto. Afinal que estamos mal habituados. Fomos habituados a ganhar e para nós, que somos eternos, eu costumo dizer que já não ganham o campeonato há um ano. É muito tempo o Porto estar um ano sem ganhar o campeonato, mas este ano não acabou. E eu acredito que pela primeira vez o Sérgio vai conseguir o bicampeonato, não tenho a menor dúvida. Acho que o Porto está, depois da tal paragem, o Porto tem vindo a crescer a olhos vistos, ou deu para recuperar jogadores muito influentes, o caso do Otávio, que ninguém diz isso, mas não teve pré-época, não começou, teve 3 jogos de castigo logo, um na Supertaça e 2 no campeonato que vinham do campeonato anterior. Portanto, e o Otávio é a extensão do treinador dentro de campo, faz muita falta ao Porto. E ver os jogadores que cresceram com o Sérgio, o caso do PP, o caso do Galeno que chegou, já ouvi portistas a dizer para que é que foi buscar o Galeno. Claro. E o Galeno que agora está a dar nas vistas outra vez, já é bom outra vez. E quando o Galeno se foi embora com o Sérgio Conceição, mandou para Braga. Veio o Lume. Veio o Luís Dias. Não, veio o Lume. Mas na troca mas para o Braga veio o Luís Dias. Sim. E o próprio Luís Dias. O quê? O Luís Dias? O Galeno é que é grande jogador. E o Luís Dias só no último ano é que brilhou, porque o Luís Dias chegou a ser suplente muitas vezes. Isso só prova uma coisa: quem percebe futebol é o Sérgio. Não são estes gajos que. É o Sérgio. Estes gajos vão para as redes sociais. Eu tinha vergonha de estar constantemente nas redes sociais. Sim. Mandar umas sardinadas, umas pastas de pescada. Eu nunca critiquei um jogador do Porto, pelo menos em espaços públicos. Até podia estar contigo, se calhar os dois aqui a conversar e dizer-te alguma coisa. Claro. Ok. Mas não há ninguém que me diga que eu critiquei. Eu não sou capaz de assobiar um jogador do Porto no estádio. Claro. Não sou capaz de falar ao pé eu costumo dizer do inimigo. Inimigo, os clubes que não são adeptos que não são do nosso clube. Claro. Jamais eu criticaria o Pinto Costa, o presidente. Claro. É quem nós vemos tudo. Eu há pouco falava no campeonato de 78, 79. Em que o Pinto Costa já estava na estrutura, não era presidente. Era vice-presidente. Era vice-presidente, estava na estrutura, nas modalidades, ou estava pronto. E depois, o que é que se transformou o Futebol Clube do Porto? A marca Futebol Clube do Porto. Em que é que se transformou? Portanto, o Porto é o clube português mais respeitado a nível europeu. Sim, sim. Mas sem dúvida, se alguém disser o contrário, agora quer juntar a Liga dos Campeões à Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde se jogava em 60 e 65. Ainda havia meia dúzia de clubes. Havia meia dúzia de clubes. Agora, que transformar isto para este atual modelo da Champions League, que em 92 e 93 começou, portanto, sim. Eu lembro-me até do grupo do Porto, que tinha o PSV Eindhoven, tinha o Gutenberg da Suécia e o AC Milan. Exatamente. Que foi a primeira edição da Liga dos Campeões, em 92, 93. Mas é de longe o embaixador do futebol português, Pedro, porque porque há coisas no Futebol Clube do Porto que não são negociáveis. A atitude, a abnegação, a raça, isto é tudo. Há quem diga que o Porto ganha no grito do Sérgio. Não é só o grito. Não, e depois vê-se nos jogadores que ele potenciou. Até o próprio Sérgio diz isso. Quem pensa que se vai ganhar no grito está tramado. O próprio Taremi, que ele foi buscar o Rio Ave, o jogador que está hoje em dia. E depois há outro jogador que para mim que não se está a falar, que é o tal que veio do Palmeiras, o Varón. Sim. O Varón, esperem pelo Varón. O Varón vai ser uma das grandes figuras deste atual campeonato. Eu tenho essa convicção. Vamos esperar agora a paragem até ao Mundial. O campeonato vai acabar no dia 13 de novembro, sim. No Derby Tripeiro, com o Boa Vista. Vai ser, depois regressa a 28 só de 28 de dezembro. Há um Braga-Benfica, que é um jogo que me interessa bastante, pronto, nessa jornada. Mas, de qualquer maneira, para dizer o quê? Que esta paragem vão ter que fazer novamente uma pré-época, e eu penso que vai ser aí. O Varón também vinha de um campeonato a jogar muito tempo no Palmeiras. Chegou a uma realidade de Futebol Clube do Porto totalmente diferente, como chegou o PP, e está nas mãos certas. Eu diria que está em boas mãos. E ainda vou ouvir muito portista que hoje falam mal do tal do Verón. Ainda vamos ouvir, o Verón vai dar muito dinheiro a ganhar ao Porto. Bem. E também dizer que estas renovações recentes com os jogadores, que pronto, havia jogadores que iam a custo zero do Porto, como saem de outros clubes quaisquer, eu se fizerem aqui um apanhado de 10 se calhar dos melhores do mundo que saíram, o Paulo Pogba, o Dybala que saiu a custo zero da Juventus, o Paulo Pogba, o Manchester deu 100 milhões e saiu a custo zero. Isto, conforme está o futebol atualmente, e vamos ter agora o Grimaldo no Benfica, vou ouvir esses papagaios, desculpa lá o termo, para se chamar papagaio, também não é faltar ao respeito a ninguém, mas entre comas naturalmente, o que vão dizer quando o Grimaldo
Quando o Grimaldo sair a custo zero, vamos ver o que é que vão falar. Claro. Portanto, é dizer que, pronto, compreendo os portistas, mas são aqueles portistas portistas de vitórias. Isso eu não vou ser. Não, e depois, Nunca. E depois são ingratos. São ingratos. Sim. E depois vão para. E depois já há outra coisa que é assim: nós vivemos atualmente no país e no mundo, pós-pandemia, vivemos situações complicadas a nível financeiro, a nível psicológico, já há gente a passar mal. Sim. E muitos deles vão descarregar todas as frustrações nisto no futebol, e depois insultam, depois vão para as redes sociais e descarregam lá tudo. É muito fácil carregar uma tecla e... Uma pessoa, por mais que tente compreender isso, que também custa perceber isso, pronto, mas é o que é a realidade. E deixa-me só dizer uma palavra em relação ao Presidente, Pinto Costa. Eu acho que, infelizmente, nós, e mesmo nós, Futebol Clube Porto, eu vou fazer uma crítica mesmo para nós, adeptos, e eu acho que só se vai dar realmente o grande valor ao Presidente Pinto Costa quando ele não estiver entre nós. Eu sou daqueles que digo, o Porto agora está para mudar o naming do estádio e tudo. Sim. Eu estou de acordo, vou falar o Luís Miguel de Almeida Mendes, eu estou de acordo que ou o estádio ou no futuro centro de estádio que se fala que o Porto vai construir, que se chamasse Jorge Nuno Lima Pinto Costa. Mas o estádio não há hipótese. Pois o estádio não há hipótese. Já deixou o testamento, parece. Pois não há hipótese, mas se não for o estádio, qualquer coisa que liga, porque jamais, nem os nossos netos, bisnetos, não vai haver, nunca se mais outro Pinto Costa, não vai haver. Nunca mais. E depois há outra coisa, e é uma coisa, ainda bem que pegas nisso, porque há muita gente que não tem a noção do que é que vai ser o pós-Pinto Costa. Não, pois é. Porque no dia em que o Presidente sair, seja por que motivo for, não interessa agora, vai ter que sair. Claro. Tudo que tem um início, tudo tem um fim. Estamos todos curiosos como é que vai ser esse período. E esse período, eu não prevejo que vai ser um período de vacas magras, porque a transição nunca vai ser fácil. E depois, quem pegar no clube vai ter um peso enorme, porque o que vai herdar é uma coisa, que vai herdar uma herança muito pesada. Muito e depois pesada. Vamos ver como é que as coisas estão, não é? Sem dúvida. E eu não sei, é assim, prevêem-se vários candidatos, o assalto ao poder, não sei como é que isto vai ser, mas aquilo que nós podemos prever é que não vai ser nada fácil. Sim, há muita gente, Pedro, que faz uma crítica ao Presidente, do Presidente ainda não ter preparado a sucessão, mas ele disse bem que não é uma monarquia. Pois. O Futebol Porto é uma monarquia, naturalmente, quando ele deixar de concorrer. Mas também ele não é bom às urnas num parolinho. Sim. Que vai entregar assim o clube de uma beijada. Não é? Mas eu vejo castigo, Pedro, não vou dizer aqui, mas eu vejo muita gente com capacidade. Sim, capacidade há várias gente. Com muita capacidade para ser presidente do clube e da SAD. Agora também. E da SAD. Eu até sei alguns nomes que se calhar não vou enganar muito. Agora também depende de quem se rodearem. Sim. Porque há muita gente com capacidade e com as melhores intenções e rodeiam-se das piores pessoas. Sem dúvida. E portanto isso aí é que pode preocupar um bocadinho, não é? Sem dúvida. Eu acho que, e quando falas em rodear, também só para acabar se calhar o tema, eu ia introduzir aqui mais uma questão, que era uma das coisas que eu admiro no nosso clube, e porque acompanho, e até camadas jovens, em que se vê, nós somos os únicos, o único clube em Portugal que penta, correto? Sim. Há 6 jogadores que penta, não é? 6. 4 estão na estrutura, os portugueses, correto? Tá. O Paulinho Santos, o Folha, Rui Barros, o Aloísio não está, o Jorge Costa não está no Campo Viseu, fez anos ontem, o Jorge Costa, falei com ele. E o Drolão também não. E o Aloísio, portanto, mas dos 6... O Aloísio também não está. Não, estou a dizer dos 6. Uma das 3. coisas que nós... que eu vejo um clube, quando se fala muito em mística, não é fazer homenagem quando eles morrem, como fazem outros clubes. Claro. É o Futebol Clube Porto ter a porta aberta ou para estar na estrutura da equipa B. Nós temos o Bandeirinha, temos o Frasco, temos o Semedo no juvenis, já Magalhães. Portanto, é isto que isto é ser Porto. João Pinto. Isto é que é passar a mística, ver ex-jogadores, porque há miúdos que não sabem o que foram esses jogadores para o Futebol Clube Porto. Não. E o Porto, neste sentido... Nem precisas de ir tão longe. Tu, se vês a ver, há muita gente que não sabe quem foi, direi o Deco, mas se calhar o Vítor Bahia. O Vítor Bahia. Não sei o quê. Pois. Muitos. Não, estas novas gerações. Mas agora há o YouTube, já para dar para ver. Sim, mas não, para ver quem foi. Mas não... Uma das coisas que eu tenho pena, e passou pelo nosso clube, é estas novas gerações verem naquilo que se transformou um tal de Paulo Jorge Santos Futre. Que
Hoje em dia é tema quase para os apanhados, já faz novelas, quer dizer, não sabem o jogador que ele foi. E eu lamento que as pessoas que não viram hoje o Futuro, eu pergunto, e deve ir ao Futebol Clube Porto. Eu costumo dizer também, estou de brincadeira, que não é brincadeira. Eles andam até o 12º ano, andam por esses clubes, Benfica, Sporting, mas se querem ser alguém, tem que ir para a Universidade, tem que ir para o Dragão. O que é que seria de um Deco se tivesse ficado no Benfica? O Maniche. O que seria, olha, até o Liedson, que jogou, fez o passe para o gol do Kelvin, teve 8 anos no Sporting, foi campeão no Porto a jogar meia hora. Portanto, é para dizer o quê? E hoje é o carinho que eles têm. E ainda bem que falaste aí no Futre. Olha para o caso do Futre. O Futre, onde foi grande, e como disseste, foi no Porto. Foi no Porto. Foi campeão europeu. Só não ganhou a bola de ouro porque entregaram-no ao gol. Não, porque não marcou aquele gol, aquela jogada brilhante que faz 87, que no Prater em Viena. Mas mesmo assim deram ao gol. Porquê? Mas pronto. Porque estava no AC Milan. Sim. E, repara, o que é que faz a comunicação social? E tu, se fores a ver bem, há uma reportagem feita pelo César Mourão, comentário sobre o Futuro, não sei se já viste. Na SIC, provavelmente. Na SIC, mas está na Opto. Na Opto, acho que é a Opto, que é uma plataforma da SIC, como é a Netflix, mas é uma coisa muito mais... Eu acho que já vi isso, E há 6 episódios. A grande maioria do documentário é sobre o Atlético de Madrid, a passagem pelo Atlético de Madrid, dando a mensagem que passa é que ele foi grande, jogou no Atlético de Madrid. Quando o quê? O que é que ele ganhou no Atlético de Madrid? Uma taça? No Madrid? Não ganhou mais nada. No Porto fizeram assim um apanhado no início da carreira e tal. Depois que não ganharam nada. Atlético. Depois deram um destaque ali no Benfica. Sabem cá jogar meio ano ou 8 meses, assim uma coisa. Foi ele que iniciou o grande como é que se diz? O Benfica ficou nas lonas por causa do Futuro. Foi a RTP que ajudou a vir. Exatamente, e ajudou a comprar o passe do Futuro. Sem dúvida. Mas é incrível. O Futuro, não pensar no futebol, é diminuir o mérito do futebol com o Porto no crescimento sem do dúvida. Futuro, e deixa-me só dizer outra coisa. E quando aqui ao Futuro, caso não viesse para o Porto? Pois. Tinha ido para a Académica. Para a Académica de Coimbra. O que é que seria? Mas isso do Futuro tem aquele carinho com o pai adotivo, o pai desportivo, Pinta Costa. Nunca mais. Mas eu queria só dizer outra coisa que é a propósito de uma... No último jogo do ano passado do campeonato entre Benfica e Sporting, eu participei nesse programa da Sport TV, até foi em direto, e fizeram o jogo das estrelas entre Benfica e Sporting. Aquele futebol de salão em que foram jogar os jogadores do Benfica e os jogadores do Sporting. 5 contra 5, aquele... E eu disse assim, lá nesse programa, lá vou voltar ao programa, disse assim, isso é o jogo das estrelas. Se vocês fossem fazer um jogo de estrelas do Futebol Clube Porto, só viam jogadores campeões europeus, podiam escolher o Deco, o Costinha, o Manis, jogadores campeões europeus. E eu juntei os 10 jogadores que estavam na quadra, como se diz no futsal, os 10 jogadores que estavam a jogar do lado do Benfica contra o Sporting. Sabes quantos títulos de campeão nacional estavam dentro de campo? 6 títulos. Um do Sporting, que era o Beto. O Beto, que foi campeão com o Romeno, com o Boloni. E com o Inácio. No Benfica estava o Simão. Ninguém fala disso. E com o Inácio. Mas aí não era bem titular. Começou mais com o Boloni. Pronto. Ok, mas era o único que estava do Sporting. Do Benfica estavam jogadores que nunca foram campeões. Estava esse Calado que fala na CMTV. Nunca foi campeão no Benfica. Estava o Simão. Sabes, as pessoas falam do Simão, por exemplo. O que é que o Simão ganhou? Muito dinheiro. Ganhou um campeonato. Ganhou um campeonato no Benfica. Ganhou uma taça a Portugal no Atlético de Madrid. No Barcelona ganhou bola, como diz o outro, que está lá e que fica lá muitos anos lá na Turquia. Isso foi como a João Pinto. Só ganhou dinheiro. Pronto, mas os jogadores estavam do Benfica. Jogo de estrelas, eu perguntei. Jogo de estrelas porquê? É para promover a marca. Mas Benfica, porque jogaram no Benfica, é isso. Agora, a nível de títulos, os 10 jogadores que estavam a jogar, havia 6 títulos de campeão nacional. Mas isto é tudo campana. Repara numa coisa. Repara, eu muitas vezes, às vezes, já vi os meus pais, aquelas pessoas que passam as tardes a ver aqueles programas da tarde, muitas vezes vão lá e levam os convidados e tal, não sei o quê. Olha, diga uma coisa, é do Benfica? Não. Então é do Sporting. Também não. Então de clube é. Para eles não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Não há ninguém. A Benfica ou Sporting. Olha, é do Benfica ou Sporting. A Benfica ou Sporting. Não há mais nada. Quer dizer, isto aqui, quando muitas vezes vão para a província não são eles.
Isto é que é provincialismo. Nós temos outro exemplo, desculpa lá, Pedro, nós temos um exemplo. Quando aquele Salvador Sobral ganhou o campeonato da Eurovisão da Canção, campeonato, não é campeonato, agora estamos a falar de campeonato, o Festival Europeu da Canção, um senhor chamado Malato, diz em plena televisão, o Benfica estava a fechar, eu penso que aquele campeonato, eu acho que não há nenhum benfiquista que acho que o treta foi ganho dentro de campo, neste momento. Eu acho que não há nenhum, mas o terceiro campeonato, quando o Benfica ganhou o campeonato, foi no dia que o Salvador Sobral ganhou o Festival da Canção e ele em plena RTP, paga por todos nós, diz, olha, o país está todo contente, ganhamos o Festival da Canção, o Benfica foi campeão. Portanto, não, o país não está contente. Pelo menos eu faço parte do país. Claro. Eu faço parte do país. Ainda agora na Sport TV, só mesmo para tu veres outro dia, no tal 5 de outubro, recente agora, aqui há uns tempos, o Benfica jogou para Paris Saint-Germain para a Liga dos Campeões, o primeiro jogo foi na Luz, e foi feriado 5 de outubro. E o jornalista que vai 2 ou 3 vezes fazer o direto do estádio, 1 hora antes do jogo, 1 hora e pouco antes do jogo, eu por acaso estava em casa e estava a acompanhar, porque também havia mais jogos na Liga dos Campeões, e ele diz assim, o estádio já não há bilhetes, também é feriado nacional em Lisboa, e a província é lá. É lá, província é lá, provincialismo. Sem dúvida. Vamos passar para outro tema? Vamos. Eu agora queria passar para aqui, para um tema que é para irmos aqui a uma situação que vou-te apresentar umas imagens e tu vais, em uma palavra, se possível, classificar cada uma das imagens que te aparecerem. Ok. Grandioso. Obrigado. Boneco. Ui. Agora, para aí, agora. Mouro. Alma. Pedro. Senil. Como chamar o Pedro Henriques? Depois forte. O que o Pedro Henriques queria dizer, ele nunca vestiu a camisola do Porto e não perdoa isso. Ingrato. Maior. Podias ter posto ao Rui Santos. Pô, credo. Enganador. Revelação. Luís, com esta rubrica sobre as imagens que acabaste de catalogar, estas das personagens, chegamos já a mais um final de um podcast, por sinal o segundo podcast gravado, e quero-te agradecer mais uma vez este dia. Passamos um dia muito bom, começou a hora do almoço, que acabou agora, são quase 8 da noite, e este podcast vai para o ar muito em breve, e quando estiver no ar, toda a gente pensa que isto vai ser bom. E pronto, muito obrigado. Vamos ter mais oportunidades para estarmos aqui e vamos nos vendo por aí. Sim, olha, da minha parte, Pedro, deixa-me agradecer novamente o convite que amavelmente me enviaste. Já sabes, volto a referir, totalmente disponível para quando necessitares vir aqui ao teu programa. Lançaste-me um desafio difícil. Eu soube que ia suceder ao Paulo Bizarro como o segundo convidado aqui no podcast. É muito difícil suceder ao Paulo Bizarro, porque a fasquia ficou bem levantada. De qualquer maneira, pronto, dizer-te novamente que cá estarei para quando sempre que quiseres. Por isso, até uma próxima. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Vamos para ali para a câmara do meio e dizer até à próxima. Até à próxima semana para mais um vídeo. Tchau. Tchau. Tá fixe.